naquilo que a gente já estava falando, né? Que algumas religiões, por exemplo, quando fazem uso das suas mídias, tentam fazer de uma forma mais responsável do que outras e tentando, Sim. de fato, dialogar com aquelas pessoas que seguem aquelas religiões e, enfim, não fica uma coisa só da venda e do engajamento e da mercadoria, embora também É, seja. eu acho que é sempre muito importante a gente olhar para a questão histórica, né, desses grupos religiosos específicos. Como eu disse desde o começo, eu estou falando de uma forma muito ampla sobre esse fenômeno, mas é muito necessário que a gente faça análises situadas, né, sobre cada contexto, porque em cada contexto o impacto pode ser diferente, né? Mas é interessante, assim, olhar para como se criam contradições mesmo com essa questão da mídia quando usada, né, por essas, em alguns grupos específicos, né, tipo, para algumas mulheres. Por exemplo, citando aqui o caso do neopentecostalismo, especificamente vou falar da Igreja Universal, porque é um dos exemplos que estão muito associados a essa questão midiática. Tipo, a igreja tem uma estrutura que não permite o pastorado feminino, basicamente, né? O pastorado feminino dentro da Universal, ele acontece de outras formas, não tem um cargo, né, exato que a mulher alcança nessa carreira religiosa, por assim dizer, sem que não seja, por exemplo, através do casamento com um bispo ou com um pastor. Tem alguns casos isolados, mas não é muito comum que isso aconteça. Ou seja, não é como no pentecostalismo que mulheres, a grande parte das denominações, mas não todas, mas muitas mulheres têm de fato a possibilidade de se tornar pastoras e tal, né? Na Universal a gente vai ver mais homens nessa função, apesar das mulheres serem a maioria na igreja. Então, nas igrejas em geral. E então, para essas mulheres, né, que nessa estrutura organizacional da igreja não tem exatamente, né, tipo uma postura de um cargo, né, uma possibilidade de exercer um poder ali, o que não significa que elas não tenham poder nenhum, mas, por exemplo, não tem essa possibilidade, a mídia, né, as mídias ou esse engajamento que começa a acontecer, também pode ser interessante ali esse jogo, né, porque elas começam a ter visibilidade, começam a ter alguma forma de poder que independa, né, no caso dos seus cônjuges, ou que não esteja relacionada exatamente, né, com essa prática do casamento, por exemplo, que muitas vezes dentro das igrejas, né, por exemplo, a mulher de pastor, né, a esposa do pastor, que inclusive o cargo é a esposa, ela tem uma função importante, né, por ser essa esposa, assim como a dona, que é tipo casada com um bispo, também tem uma função importante. Mas veja bem que isso é adquirido através do casamento, entendeu? Ou Ela é seja, é diferente. secundarizada, né? Ela é a Isso, ela é esposa do secundarizada. Ela pastor não pode, tal. ela Sim. não vai conseguir chegar lá no cargo de dona ou de esposa se não for através do casamento. Claro que não significa que só o casamento é necessário. Claro que não, existem outras questões também. Ela serve no altar, no átrio, aliás, a igreja, como obreira, como tem toda uma questão também, um progresso e tal. Isso não deve ser minorizado também. Mas está muito associada a essa questão, né? E de repente nas mídias mulheres conseguem ter essa visibilidade sem que seja submetida a essa autoridade maior, né? Então, será que isso consegue, de algum modo, furar um pouco, né? Vamos dizer, algumas estruturas patriarcais em alguns contextos, né? Isso também aconteceu muito com mulheres que, como eu disse no começo, começaram a usar blogs, né? Tipo, para se comunicar, fazer leituras de textos religiosos em que elas não tinham esse espaço nas suas comunidades, né, no caso do islamismo. Então, isso acontece em muitas Pode religiões gerar diferentes de alguma diversas formas. autonomia, né? E Alguma isso pode gerar alguma reflexão. autonomia. Não que necessariamente ela consiga romper, ou enfim, mas Não, gera alguma coisa ali, porque é uma questão sim, social e está posta, né? As uhum. pessoas se reúnem e pensam juntas de alguma maneira, seja por meio do blog, seja por meio do vídeo. Tipo o Sim, que a gente está fazendo. sim. E de fato modifica a vida de muitas mulheres também, que se tornam seguidoras e que para elas aquele conteúdo, receber aquele conteúdo dentro daquele espectro religioso, né, com aquilo que é a sua crença, faz muito mais sentido do que acompanhar, por exemplo, uma influencer ou outra que vai falar sobre empoderamento numa outra via qualquer. Tipo, a minha grande preocupação com isso tudo e com ambas as esferas é, tipo, onde está de fato, né, tipo, o engajamento político nessas questões, né? Tipo, Sim, para que é que está servindo isso? Não significa que não modifique a vida das pessoas, mas será que significa um grande rompimento com estruturas, né? É uma questão aí, então, sim. delicada.
Olha, eu vou fazer a última pergunta então, Tá. pra gente encerrar. Você acha, assim, que eu tenho prestado atenção no movimento das lives, mas porque eu já tô meio cansada mesmo, assim, porque eu não aguento mais as pessoas só, falando de lives e lives. Mas você acha que, com essa coisa das pessoas estarem mais isoladas, né, não necessariamente todas estão em casa, porque a gente sabe que não estão, e muitas pessoas precisam trabalhar, precisam, assim, sobreviver mesmo, as pessoas estão lutando para isso. Mas o fato das pessoas não estarem participando de cultos e coisas assim, você acha que as igrejas nas redes sociais, elas têm mudado a sua forma de relação com as pessoas e que o que vai mudar daqui para frente, ou não, assim? Eu acho que tende a se intensificar, né? Tipo, o uso desses mídias ou dessas mídias como forma de estabelecer contatos, né? Tipo, por exemplo, eu Mas eles cheguei a têm feito ver. coisas mais direcionadas para Tem. quem está em casa, assim? Sim, por exemplo, uma coisa que eu percebo acompanhando aqui a mídia de algumas igrejas neopentecostais, por exemplo, eu comecei a perceber que, tipo, tava se... Porque, assim, antes como que acontecia, né? Existia um culto, em algumas igrejas específicas acontece um culto, depois esse culto fica disponível online ou num canal de YouTube, ou, tipo, numa plataforma, né, de acesso mais restrito, enfim, tem as suas possibilidades. Agora começou tipo, a ter um movimento de engajamento, tipo, das pessoas se fotografarem assistindo o culto, entendeu? E Hum. vendo essa coisa e partilharem nas redes sociais do tipo para mostrar que E elas também porque continuam eles têm tendo a menos prática. controle sobre as pessoas, né? Assim. Exato. Então, de alguma forma, inclusive isso é o que muitos autores falam sobre esse fenômeno de mediatização, né? Tipo, uma das ambiguidades é essa, até que ponto isso aumenta ao controle, né, sobre as pessoas ou diminui a partir do momento que elas têm as suas práticas individualizadas. Quer dizer, elas têm as práticas individualizadas, mas também elas são mais monitoradas, né? E daí dentro de uma determinada comunidade, até sociologicamente falando, é isso, você quer se sentir integrado no grupo. Imagina se eu não posto aqui que eu tô no culto hoje, quer dizer, eu abandonei, né? Tipo, eu abandonei a minha prática religiosa só porque eu tô em casa. Então, não, então eu vou tirar uma foto aqui e vou mostrar que eu tô participando. Sim, Isso também é ainda que seja importante só dentro a da dinâmica. foto, né? Exato. É dentro de uma dinâmica de grupo isso, não é só porque é religião, poderia ser também qualquer outro Sim, contexto, né? sim. Do tipo, pessoas fazem isso, por exemplo, para mostrar que estão estudando Sim. na academia. Do Olha tipo, eu ah, tô aqui fazendo estudando. tese. É, mas daí não tá, mas daí só Você não fotografou. Mas está enfim, ou estudando tá, muito vai bem. saber. Então, até que ponto também, né? Porque essa questão do controle, ela não é só por causa da religião, mas enfim, tem essa questão da autoridade. Então, eu não sei, eu acho que essas práticas, elas podem tender a se intensificar, né? Dependendo do tipo de grupo, né, religioso que está em jogo e das possibilidades das pessoas também se engajarem com isso, mas já era uma coisa que acontecia, acho que agora só vai, tipo, se tornar mais amplo, talvez, eventualmente, ou novas ideias, né, de prática surjam, por Pode fazer os exemplo, dois, né? Pode ter o culto online e o culto. E sabe o que eu por pensei exemplo, também? Uma coisa assim, eu estava pensando esses dias como que isso pode alterar, pensando mais na dinâmica de sala de aula, né? Porque muitos professores estão dando uhum, aula pela internet. E aí eu pensei que nas lives musicais as pessoas estão colocando aquele PicPay, né? Para conseguir doar dinheiro e aí, sei lá, uhum, fazer doações para quem precisa. E aí eu pensei, gente, as igrejas vão usar isso para você doar o seu o dízimo seu, ali. o seu Sim. dízimo, Porque quem sabe? não, isso tá uma coisa completamente. E a pessoa está ali envolvida com aquilo, ela faz uma doação, seja, sei lá, Claro, mínima, né? claro. E Uhum. aí, e a quantidade de pessoas que assistem, por exemplo, tem lives com 1 milhão de pessoas, assim, uma coisa absurda. Você consegue ampliar muito, né? Sim, você amplia sua visibilidade Sim. e também o seu alcance, né? Isso Sim, e que é, tipo, para o aí bem isso e para o mal, né? Então, isso se pode se reverter em dinheiro, sim. Sim. Não claro, só para os totalmente. anunciantes, para as pessoas que estão ali, e mesmo nas igrejas, se eles, por exemplo, os livros que eles podem vender e mostrar, e bíblias, e Aham. curas, e sei lá o quê, e também dessa forma, doando através do PicPay, acho que é isso. Do PicPay, sim. Tem essa possibilidade, né? Tem várias formas de você monetizar, vamos que dizer assim, Sim, a sim. coisa, né? Você acaba monetizando tudo. E isso aí é bem interessante também, é um comportamento que a gente começa a perceber em geral também, assim, E em que função isso dessa também pode coisa. levar uma. Se antes as pessoas tinham mais resistência a isso, que elas preferiam estar mais Sim, perto e preferiam ir, e muita gente usa desses espaços como um próprio espaço de sociabilidade, né?
Agora eu acho que talvez isso quebrou uma barreira, né? Porque as pessoas também se Sim, acostumaram a usar isso. Muita gente, né? sim. Se acomodaram, por exemplo, eu já tenho vários amigos e amigas que começaram a fazer home office, entendeu? Porque podiam, tinha essa possibilidade e já falaram, mas é bem melhor, porque numa cidade como São Paulo, por exemplo, que eu tinha que atravessar a cidade inteira de Sim. transporte público, um inferno, tinha que sair super cedo do trabalho até chegar lá na outra ponta. Isso para mim foi bom, porque eu tô em casa, né? Tipo, então eu não preciso ter esse desgaste, né? O que também fala sobre outras questões, né, Sim. da nossa Mas precariedade na sociedade nesse sim, mas eu sentido, acho né? Mas enfim. que essa adaptação das igrejas nas redes sociais vai se dar assim, de uma maneira muito mais aprofundada mesmo. Eu acho que Porque eles tende fazem a se um cultos com ampliar. muitas pessoas e isso vai demorar para a gente conseguir ter novamente, né? Acho que sim, eu não sei. Por exemplo, no o caso do Templo de Salomão, eu acompanho também as redes sociais e eu vi aqui que, tipo, eles estavam funcionando com um terço da capacidade do templo. Então, pediam, recomendavam para que as pessoas que fossem parte de grupos de risco deixassem de ir, acompanhassem em casa, mas isso significa dizer, num templo como o Templo de Salomão, 3.000 pessoas em plena quarentena. Então, é um pouco complicado. É, eles Eu vão vender falava álcool do em gel. distanciamento. Eles vão Ok, vender estão álcool em falando. gel daí. Tipo, tem o distanciamento, tudo bem, as pessoas estão. Mas assim, esse é o fato, né? Isso aí é super complicado, porque as pessoas, É, eles podem se elas adaptar têm. também, né? Criar mecanismos de Exato. adaptação para esse momento, independente do problema em si. Eles criam. É o capitalismo se resolve, né? Na verdade, eu fico pensando isso, assim, as pessoas se preocupam tanto com a economia, mas na verdade o capitalismo sempre dá um jeito nisso, ainda que Sempre dá o seja, seu jeito. ainda que seja retirando vidas, e isso não é uma coisa também que a gente já não soubesse, mas que agora está em evidência também, né? Assim, Total. o Eu quanto acho. é desumano, o quanto é bárbaro, o quanto. Né, você quer deixar algum contato? Eu não sei, não tem Twitter e nem Instagram, acho que Eu não o tenho seu é nada. Eu privado. só tenho, tipo, meu Instagram e é privado. Ou seja, eu não sou uma Instagrammer nem nada assim. Então, Mas, assim, bom, mas quem quiser falar com você, pode. Faz o que. pode falar. Fala comigo, eu sou a secretária. Fala com a Elaine, que a Elaine passa o meu contato. Tipo, não sei, talvez me, sei lá, no Instagram, que é Monize Martinez mesmo, como deve estar É escrito aí arroba no Monize vídeo. Martins. Eu ponho aqui É, depois. Aí pede autorização, manda uma mensagem e posso falar sobre isso numa boa e conversar, etc. Que eu não sou muito, apesar de estudar mídia, e aliás, isso é um fenômeno comum, as pessoas que estudam mídia geralmente não estão nas mídias, tipo, elas têm como é só É criar a verdade, versão, mas olha, entendeu? eu não sou a pessoa, eu estou no Twitter e estou no YouTuber, mas eu não sou a pessoa que divulga, que amplia, gente, dá like, não, eu sou a pessoa mais, assim, discreta possível Eu também nesse tenho, espaço, sabe, assim. fico meio sempre com medo desse negócio de e todo mundo vendo aí e tal, Não, eu mas não enfim, gosto mesmo, assim, não é a pode minha mandar uma pegada. mensagem por lá, ou de repente comentar aí no vídeo e de repente Sim, e aí eu te né? passo, Tipo, e aí você me passa ou eu respondo, enfim, tipo, qualquer coisa assim. Falei tudo de uma forma muito, muito resumida, mas enfim, né? Eu mas acho é que que também se ficar muito longo, fica ruim depois o vídeo, as pessoas não têm paciência para assistir, nem eu tenho paciência. não.